Olá! Até agora nós vimos como calcular o campo magnético estático ou campo magnetostático produzido por correntes constantes em diferentes situações. Podemos calcular o campo magnético a partir da lei de Biot-Savart ou em alguns casos específicos onde a corrente tem uma distribuição simétrica ou onde nós conhecemos com antecedência o campo magnético, nós podemos utilizar também a lei de Ampère. O objetivo agora é apresentar para vocês algumas relações interessantes do campo magnético e fazer também um comparativo com o campo elétrico. Muitas vezes nós temos coisas parecidas relacionadas a campo magnético e campo elétrico. E uma dessas situações parecidas é com relação à definição do que é a densidade de fluxo. Se vocês lembram lá do eletromagnetismo 1, a definição de densidade de fluxo elétrico estava relacionada com as características elétricas do meio, ou melhor dizendo, com a permissividade elétrica do meio. Então, a relação densidade de fluxo elétrico e intensidade de campo elétrico era mediada por essa característica chamada permissividade elétrica. Aqui em campos magnéticos nós temos algo parecido. Então, se considerarmos no espaço livre, nós podemos definir a grandeza chamada densidade de fluxo magnético, que será utilizada a letra B. Ela está relacionada com a intensidade do campo magnético, aquilo que nós calculamos até agora, que é a letra H, de acordo com essa relação, B igual a μ0 vezes H. Quem é esse μ0? Esse μ0 é uma constante e ela é a permeabilidade magnética do espaço livre, do vácuo. E o valor, por definição, então isso aqui é um valor exato, é 4π vezes 10 na menos 7 Henry por metro. Essa permeabilidade magnética então relaciona a intensidade do campo magnético e a densidade de fluxo magnético no vácuo. Qual é a unidade de medida dessa densidade de fluxo magnético? A unidade de medida é Tesla, em homenagem ao Nikola Tesla. Ou também podemos utilizar Weber por metro quadrado. Em um meio material, nós podemos ter diferentes valores para essa permeabilidade magnética. Isso nós vamos ver mais adiante. Isso tem importantes implicações quando nós tratamos de eletromagnetismo. Então, da mesma forma que D é igual a ε0 vezes E no espaço livre, B é igual a μ0 vezes H no espaço livre. Então temos relação também muito semelhante ao campo elétrico. Recapitulando então o conceito de fluxo, só para refrescarmos nossa memória. O que é fluxo? Nós podemos utilizar um conceito de fluxo aplicado a fluidos e acredito que seja uma explicação que traz pelo menos um significado mais físico, né? Em campos elétricos e magnéticos fica um pouco abstrato, mas o fluxo de um fluido passando por um cano acredito que seja um bom exemplo de como entender o problema. Então imaginem a seguinte situação: nós temos um fluido que entra em um dos lados desse cano com uma certa área de seção transversal e a partir de um certo momento tem um afunilamento e a área de seção transversal diminui. Vamos considerar que aqui, nessa parte inicial, a velocidade seja uniforme. O que significa velocidade uniforme? Significa que em todas as regiões aqui internas a esse cano, nós temos uma velocidade que eu vou chamar de V1, velocidade vetorial, tá? Uma velocidade uniforme aqui no interior e que ela tem um determinado valor em metros por segundo. Eu vou chamar aqui de área 1 a área total. Então, se pensarmos essa velocidade passando aqui por uma área de seção transversal cujo ds, vou chamar de ds1, aponta na mesma direção, nós podemos medir o fluxo
o fluxo desse fluido através dessa área como sendo o quê? Como sendo a integral de superfície aberta de V1 escalar ds1. Como assim que esse resultado vai levar a um valor de fluxo? Porque se a velocidade é metros por segundo e aqui a área é metros quadrados, o resultado disso aqui é metros cúbicos por segundo. Então nós temos um fluxo, uma vazão aqui relacionada a essa velocidade passando por essa área. O que acontece? E uma consideração importante é o seguinte: o fluido é incompressível, ou seja, da mesma forma que temos um fluido entrando aqui, nós temos ele saindo do outro lado. A vazão é igual dos dois lados, o fluxo é igual. Então, se o fluxo é igual na entrada e na saída, o que acontece é que o fluxo que passa aqui por uma área de seção transversal menor, cujo elemento diferencial aqui de área é um ds2, tem que ser igual. Para o fluxo ser igual, o que tem que ser diferente do primeiro caso? O que tem que ser diferente é a velocidade. Então, se tem uma velocidade V1 aqui na entrada do cano, a velocidade V2 tem que ser maior para que o fluxo seja mantido. Então, a integral V2 escalar ds2 tem que ser igual à integral de V1 ds1. Então, com isso, por exemplo, se aqui nós temos uma área total, área 2, e se a área 1 for igual a 2 vezes a área 2, isso implica que a velocidade 2 tem que ser 2 vezes a velocidade 1. Então, só para exemplificar o que acontece com o fluxo magnético, quando nós falamos que em uma certa região do espaço o fluxo magnético é maior, nós estamos nos referindo a esse caso aqui, onde tem um adensamento, um número de linhas de campo magnético maior do que em outra região do espaço. No caso aqui teríamos um equivalente de um fluxo magnético, uma densidade de fluxo magnético menor, aqui uma densidade de fluxo magnético maior. O fluxo magnético, fazendo a comparação com esse exemplo aqui do cano de água, o fluxo magnético é igual nos dois locais. Então isso que eu quero que vocês entendam, essa definição de fluxo aqui, aplicada a esse fluido, por exemplo, a água passando em um cano, pode ser estendida ao cálculo relacionado a campo magnético, que é a própria definição de fluxo magnético. Então, o fluxo magnético através de uma superfície aberta S, então essa superfície aberta S aqui é a superfície através do qual nós estamos calculando o fluxo. O resultado disso então é o B, que é a densidade de fluxo, escalar ds através dessa superfície. Então, o fluxo magnético tem como medida Tesla vezes metro quadrado ou Weber, essa unidade de medida no sistema internacional. E algo extremamente importante é o seguinte: a posição relativa dessa superfície dentro do campo magnético vai definir se o fluxo é positivo, negativo ou, dependendo do direcionamento da superfície, o fluxo magnético pode também ser zero. Então, essa área através do qual passam as linhas de campo vai definir como é o fluxo magnético nessa região do espaço. E já adianto para vocês, o cálculo do fluxo magnético é extremamente importante em várias situações que nós vamos ver ao longo da disciplina de eletromagnetismo, principalmente quando chegarmos na lei de Faraday. Olha, nós temos então uma relação muito próxima, uma relação direta entre a produção de um campo elétrico a partir do fluxo magnético variável no tempo nessa região do espaço. Então, essa definição de fluxo magnético através de uma superfície aberta.
O que acontece quando a superfície é fechada? Vamos voltar ao caso do campo elétrico. Como é a definição lá em eletrostática do fluxo elétrico que passa através de uma superfície fechada? A definição de fluxo elétrico está associada à lei de Gauss da eletrostática. E vocês já sabem isso, vocês já conhecem que o fluxo elétrico que passa através de uma superfície fechada, que é D escalar ds, é igual à carga total contida no interior dessa superfície. Então, imaginando a seguinte situação: tem um certo objeto carregado positivamente. No entorno desse objeto nós construímos uma superfície fechada. Se nós soubermos qual a carga total, por exemplo, aqui um mais que, significa que tem linhas de campo elétrico passando aqui por essa superfície fechada. Densidade de fluxo elétrico, que eu vou aproveitar e colocar o ds. Dado um ds, D escalar ds vai resultar então no valor de fluxo elétrico. Nesse caso, o fluxo elétrico vai ser igual a mais que. No outro caso, supondo que nós temos cargas negativas espalhadas num certo objeto, e se nós construirmos no entorno dessas cargas negativas uma superfície fechada, vocês vão ver que as linhas de campo, a densidade de fluxo elétrico, aponta na direção da carga. E o ds dessa superfície aponta para fora. Então, na hora de calcular o fluxo elétrico, nesse segundo caso, nós temos que o fluxo elétrico é negativo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós podemos separar cargas elétricas positivas de cargas elétricas negativas, e com isso nós temos certas regiões do espaço, no caso cargas elétricas positivas, de onde saem linhas de campo. Cargas elétricas negativas, local onde chegam linhas de campo. Para que eu faça essa comparação e volto lá no cálculo do campo elétrico? Porque no caso de campos magnéticos isso é totalmente diferente. Ao contrário do que acontece com os campos elétricos, o campo magnético não tem fonte de linhas de campo. Por quê? Fonte de linhas de campo implica em um ponto de partida e um ponto de chegada. As linhas de campo passam por dentro, por exemplo, desse ímã inteiro e fazem uma volta aqui no espaço. O que acontece se eu quebrar esse ímã ao meio? Eu terei o norte separado do sul? Não. Nós teremos um novo par, norte-sul, norte-sul, e as linhas de campo continuam sem ter uma fonte, sem ter um ponto de partida e um ponto de chegada. Isso acontece por mais que vocês quebrem esse ímã, sempre vai surgir um novo norte-sul e norte-sul. Então, os polos magnéticos não podem ser isolados da mesma forma que nós conseguimos isolar cargas elétricas. E isso leva a um resultado bastante interessante. Que resultado é esse? O resultado é que, se nós definirmos uma superfície fechada, abrangendo aqui, por exemplo, o polo norte desse ímã, nós teremos uma situação onde o cálculo do fluxo através da superfície fechada, cujo símbolo tem esse círculo aqui, né? B escalar ds, vai resultar num valor que é igual a zero. Então, o número de linhas de campo que sai da superfície é igual ao número de linhas de campo que chega. Por quê? Porque elas chegam aqui por dentro desse ímã. Tá? Não está bem claro aqui na figura, mas as linhas de campo elas entram por um lado do ímã e saem aqui. E não interessa
se esse campo magnético é variável no tempo ou ele é estático. O resultado vai ser sempre esse. Então, até hoje não existe experimento físico que mostre a existência de um polo magnético isolado de outro. Tá? Então, essa aqui é a expressão que relaciona então o fluxo magnético através de uma superfície fechada. Ele é sempre zero. Então, por isso, só faz sentido falarmos em fluxo magnético através de superfície aberta. Sempre que falarmos fluxo magnético, já fica implícito que é através de uma determinada superfície aberta, porque quando ela for fechada, o resultado é sempre zero. Relacionando então o integral de superfície fechada com o integral de volume, aqui nós recorremos ao teorema de... Não é o teorema de Stokes, aqui é o teorema de Gauss. A partir do teorema de Gauss é possível escrever uma relação entre integral de superfície fechada de um campo através da superfície e uma integral de volume do divergente desse campo. Então, B escalar ds através da superfície fechada é igual ao divergente do B dv ao longo desse volume. E esse resultado é zero. Já vem daqui de cima. Então, o que tem que ser zero nessa segunda integral? Se a integral não é zero, alguma coisa tem que ser zero. E esse resultado nos leva a um divergente de B igual a zero. Esse divergente de B igual a zero é uma outra forma de escrever essa integral de superfície fechada de B escalar ds igual a zero. Essas duas expressões são formas diferentes de se escrever a mesma equação de Maxwell. É a equação que mostra que não existe monopolo magnético, independente do campo magnético ser produzido por um ímã permanente, nesse caso, um ímã estacionário, ou a partir de um campo elétrico variável no tempo. Então, o campo magnético tem essa característica, independente de como ele é produzido. E aqui, então, um comparativo entre campo elétrico e campo magnético, algumas grandezas que têm semelhança e outras nem tanto. Por exemplo, a definição de densidade de fluxo elétrico, que eu comentei no início, igual a ε0 vezes E, que é a intensidade do campo elétrico, nós temos relação parecida aqui para a densidade de fluxo elétrico, permeabilidade magnética, intensidade do campo elétrico. Esse ε0, que é a permissividade elétrica do espaço livre, ele tem como valor aproximado esse 10 na menos 9 sobre 36 π, farad por metro. Valor aproximado porque ele é obtido a partir do μ0 e da velocidade de propagação da luz no vácuo. Esse μ0, sim, esse tem um valor, por definição, 4π vezes 10 na menos 7 Henry por metro. Um valor, então, exato. Fluxo elétrico da lei de Gauss para a eletrostática mostra que D escalar ds através de uma superfície fechada é igual à carga total envolvida pela superfície. Aqui em campos magnéticos estáticos, e também no caso de campos magnéticos variantes no tempo, B escalar ds através de uma superfície fechada, que é o fluxo magnético através de uma superfície fechada, ele é sempre igual a zero. Outras formas de se escrever as mesmas equações, o divergente de D é igual a ρv, onde o ρv é a densidade volumétrica de cargas na região onde nós estamos analisando o campo elétrico. Divergente de B é sempre igual a zero. Então aqui já tem diferenças muito claras entre campo elétrico e campo magnético. E aqui também tem outras diferenças que estão relacionadas ao rotacional dos campos elétricos estáticos e campos magnéticos estáticos. O campo elétrico estático tem rotacional nulo. Então o campo magnético estático é um campo conservativo. Aqui corrijam, por favor, E escalar dl é igual a zero ao longo de uma trajetória fechada. É algo que depois se consegue levar lá para circuitos elétricos para dizer que a soma das tensões ao longo de um caminho fechado é igual a zero. Tá? Isso aqui é uma das condições. Para campos magnéticos estáticos, o rotacional dH não é zero, ele é J, igual à densidade de corrente de condução.
E isso leva a dizer que que o campo magnético é um campo não conservativo. Outra forma de se escrever a mesma expressão é que também H escalar dl ao longo do caminho fechado ser igual à corrente total envolvida pelo caminho. Então, algumas semelhanças na nomenclatura entre campos elétricos e campos magnéticos, mas diferenças muito claras com relação ao seu comportamento do espaço. Então, no caso do campo elétrico, se nós dermos uma volta por qualquer caminho, não interessa o caminho, o resultado E escalar dl é sempre zero. No caso de H escalar dl, quanto mais voltas nós dermos, mais vezes nós estamos multiplicando esse valor de corrente. Então, diferenças muito claras com relação ao campo conservativo, campo elétrico estático, campo não conservativo, campo magnético estático. A partir disso, nós vamos ver alguns exemplos numéricos de como isso aqui realmente funciona e trazendo algumas outras semelhanças e diferenças entre campos magnéticos, que é o objeto de estudo aqui, com os campos elétricos que vocês já conhecem.